gente tem uma pauta relativamente extensa. Obrigado, Renato. Mas eu acho que não vai ser demorado, não, é só porque a gente tem muita coisa para falar aqui. Então, boa tarde a todas e todos. Eu vou compartilhar a pauta, só para a gente, se todo mundo ir acompanhando. Vamos lá. Primeiro, eu queria falar sobre algumas coisas, informar aí algumas coisas que andaram acontecendo para a gente ter o registro. Então, a primeira coisa, a gente teve 122 candidaturas pelo pessoal desse grupo de Coimbra. Me deu um trabalho imenso fazer a avaliação, mas um critério que eu já utilizei de cara é que pessoas de países que não são falantes de língua portuguesa eu já excluí de cara, porque isso daria um problema danado. Eu até considerei pessoas que falam espanhol, mas a gente recebeu candidaturas de gente do Afeganistão, do Bahrein, de uma série de países que aí, infelizmente, eu já excluí de cara. Mas mesmo entre os hispânicos e os da comunidade portuguesa, né, de países da África e tal, foi um trabalho, um baita de um trabalho. Mas eu queria deixar registrado aí esse número bastante elevado de candidaturas. A gente conseguiu renovar a bolsa cota da CAPES. A gente tem uma aluna que tem essa bolsa e ela tinha tido a bolsa no primeiro momento só para um período. A gente conseguiu, a gente participou do edital da PROP, conseguimos renovar. Isso é um bom, porque é um bom reconhecimento aí que a gente disputou com todos os programas. Eram, salvo engano, só 10 bolsas nos 35, 34 programas, e a gente conseguiu a renovação da bolsa. Eu queria deixar registrado aí que já foi feito o trancamento daquelas disciplinas que não foram dadas em razão da greve, que algumas vão ser reapresentadas agora no segundo semestre, outras vão ser substituídas. A Yara mesmo vai ofertar uma outra, né, também optativa, ao invés do Biodireito e Reconhecimento. Foi feito o processo no SEI e todas elas já foram deferidas o trancamento, né? Foi deferido já pela BET, que é responsável pelo registro acadêmico. Depois eu vou falar também sobre algumas questões já de referendo que eu vou precisar que sejam referendadas aqui. E aí eu queria também deixar registrados duas coisas aí que eu acho importantes e que depois eu quero compartilhar com todos os colegas, e vou pedir, inclusive, Carolina, por favor, para você falar também com os alunos, né? Que são sobre duas redes que a gente está inscritos, né? Nós estamos criando uma rede de pesquisa, que eu já mencionei aqui em reuniões passadas, com os programas de pós-graduação de Viçosa, que foi recentemente aprovado, e de Juiz de Fora, que já está mais consolidado até mais tempo que a gente, né? E aí, essa rede ela vai ser formalmente apresentada no evento da Cátedra Serras de Minas, especificamente no dia 3 de setembro, lá na Federal de Viçosa, no evento que vai ter lá. A gente vai ter a participação, inclusive, de alguns professores do programa, de alguns alunos que vão apresentar trabalhos, e os representantes dos três programas vão estar lá para a gente fazer o lançamento oficial. E a partir disso, a ideia é da gente aproximar pesquisas, a ideia é da gente pegar aí os lattes dos colegas dos três programas e começarmos a chamar essas pessoas para as nossas bancas. E isso conta demais para vários itens de avaliação da CAPES. É extremamente importante que a gente diversifique aí as nossas bancas. É muito confortável para a gente sempre chamar os mesmos coleguinhas, né? Mas a gente precisa diversificar aí um pouco mais para, inclusive, melhorar a nossa avaliação. E no mesmo sentido, a semana passada, na verdade, eu participei desse congresso lá em Campinas, que é o congresso, além de ser um congresso da PUC lá de Direito Internacional, ele também foi um encontro da Rede Brasileira de Pesquisa Jurídica em Direitos Humanos, que também é uma outra rede. Essa já está mais consolidada, ela já existe desde 2019,
e ela já vem fazendo várias coisas. Nós somos dos últimos programas a integrá-la, e também da mesma forma eles estão fazendo um cadastro aí a partir dos lattes dos professores de todos os programas, e eles vão depois criar aí um banco para que nós professores, né, possamos olhar aí os lattes dos colegas dos outros programas para a gente poder fazer eventos em conjunto, bancas e tal. Eles têm aí atuação já consolidada em várias coisas. Por exemplo, eles estão oferecendo para o segundo semestre uma disciplina em espanhol. No ano que vem, eles devem ofertar também disciplina em inglês. E essa disciplina ela é dada online, com a, a possibilidade dos alunos de todos os programas participarem dessas disciplinas, enfim. Também é algo que conta muito aí para o que a CAPES chama de consolidação dos programas, né? Eu queria deixar registrado isso para depois a gente passar isso para os outros colegas. É isso, os meus informes, eu não sei se alguém tem algum informe para dar, que não seja nada de deliberação, não? Então, vamos lá. Eu tenho duas questões de referendo que eu preciso que sejam ou não, né, referendadas. O Matheus, pediu para um prazo maior de 30 dias para apresentar o seminário dele de pesquisa, que originalmente era para ter sido agora, né, ele pediu mais 30 dias, ele orientando do Roberto. O Roberto aqueceu e também tem documentos justificando questões de saúde aí. Esse eu deferi, mas eu queria saber se eles referendam, né, a decisão. Todo mundo está de acordo aí? Ok. E houve dois pedidos de trancamento, na verdade, duas alunas, duas mestrandas do mestrado do turismo, né, que elas estavam fazendo a disciplina do Maguinho e elas pediram trancamento. Então, como é um pedido de trancamento extemporâneo, também tive que fazer isso através de um processo SEI. Então, eu deferi o trancamento e já fiz lá o processo SEI, a própria, inclusive, já até rodou isso lá no sistema, e também preciso que vocês digam se concordam, para a gente poder passar para frente. Ok? Ok, então estão aprovadas referendadas essas duas decisões. Aqui, na verdade, já devia ter ficado lá na parte de informes, mas eu vou... Como, na verdade, ela não é só uma questão de informe, ela é uma questão também de uma sugestão, e a Renata está presente aí. Se você puder falar, então, Renata, para a gente, por favor, sobre o edital, se já estão com a previsão já de liberar, né, esse edital, e aí eu queria, junto a isso, falar sobre essa sugestão que foi feita. Mas, Renata. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem bem? Então, como a reunião ia acontecer até semana passada, eu já tinha atualizado o Alexandre sobre essa confecção do edital. A gente ainda tem alguns pontos que vão precisar de revisão pela comissão. Tem uma reunião agendada para a próxima semana. Na segunda-feira, provavelmente, a gente vai se reunir para bater o martelo nesses pontos. E aí, uma coisa que está já formulada, embora vá sofrer alguns ajustes, eu acho que isso é o principal a compartilhar com vocês aqui, é a respeito do cronograma, né? A nossa pretensão é já divulgar esse edital agora no dia 26, e se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada lá no cronograma, que já está formulado, mas que eu realmente acho que uma coisa ou outra vai sofrer ajuste ali, porque tem um período de revisão, por exemplo, de provas, que coincide com o período de férias nosso. Então, a gente vai conversar dentro da comissão para ver como é que nós vamos fazer isso. Então, algum ajuste deve ainda acontecer, mas na maioria, né, no que diz respeito à maior dinâmica do edital, a gente deve seguir aquilo que já está proposto. E aí, na verdade, o que a gente tem ainda que tratar lá, então, é finalizar esse cronograma. As bibliografias a gente está discutindo, cada um está fazendo sua análise, e a gente vai, então, também validar isso, se vamos manter ou quais as substituições vamos fazer. Em princípio, a gente pensou da própria comissão propor
né, e não abrir para todos os professores fazerem, mas para simplificar a própria confecção de provas, confecção e correção de provas que fica sob nossa responsabilidade, né. E um outro ponto também que vai ser revisto é um ponto relativo às etapas de seleção e à importância da última etapa, que são os títulos, né, para classificação do candidato ou da candidata. Porque parece que, como está previsto no edital, no ano passado o Bruno compartilhou com a gente que teve uma situação que até foi resolvida com o André e tudo, mas que a forma como o edital prevê acabou gerando uma situação constrangedora em que o aluno que estava numa determinada situação antes da prova de título, acabou por ser melhor colocado e gerando uma descolocação, ou melhor, na verdade, um aluno aprovado teria caído de classificação e isso prejudicaria o seu ingresso no programa, né, já que há a quantidade de vagas pré-determinada. Então isso a gente também vai precisar rever com calma e em coletivo, né, sobre o edital para evitar que isso aconteça, né, mas foi uma situação que se deu e que foi resolvida, não gerou nenhum transtorno, mas viu-se a partir disso, o risco, né, de novamente acontecer, então esse é um ponto de preocupação ainda, da comissão, mas, assim, o trabalho está encaminhado e dia 26, certamente agora que o site voltou a funcionar, né, a gente vai conseguir divulgar esse edital e até o fim do ano, tal qual foi feito no ano passado, se vocês perceberem, as datas não são tão diversas, não. A gente deve seguir aí, todas essas etapas e finalizar também numa altura próxima à que aconteceu em 2023. Beleza. Está previsto aqui no calendário que a divulgação vai ser no final do mês, né? Então, estamos dentro aí. Karine. Não, só primeiro uma pergunta e depois um comentário, Renata. Você falou que o edital já está disponível para a gente ver, porque eu estou ainda não, né? Não, no edital não. Não, o que está disponível, que está lá no drive da reunião, Karine, é o cronograma das etapas, o cronograma. tá? O edital não está, não. Não, beleza. Aí, mais uma pergunta, se depois a gente pode dar uma olhada geral no edital, né, antes de bater o martelo mesmo, assim. E aí, para bibliografia, eu acho que talvez uma sugestão que eu gostaria de dar que a gente pensasse, né, e tivesse já como indicação, e eu acho que talvez isso, né, se de fato vocês acharem que é interessante, da gente pensar pelo menos uma paridade mesmo, 50% de autores e autoras. Eu acho que é importante para a gente, né, ter indicação de referências de mulheres, né, e ontem, eu fiquei pensando muito nisso anteontem, que eu fui para o lançamento de um livro, inclusive com a ministra Edilene Lobo, e que ela falando das pesquisas dela, que uma questão para ela que tem sido referência para qualquer avaliação, né, é de ter pelo menos 50% de mulheres como referências bibliográficas, né? Então, acho que a gente tem que começar a caminhar também um pouquinho, né, nesses novos direitos, novos sujeitos aí. Então, é uma sugestão mesmo para a escolha da bibliografia. Joia, Karine, obrigada pela sugestão. Eu não sei te dizer ao certo, às vezes André tem mais lembranças, se é do ano passado já seguiu isso, porque como a gente fracionou os trabalhos para cada um analisar a sua, assim, né, analisar as bibliografias da sua área de atuação, então eu te confesso que eu não cuidei de observar, sabe? André, você lembra? Perfeitamente, a gente fez isso sim. A gente fez até mais do que isso, na verdade. A gente fez mais do que isso. A gente considerou interseccionalmente isso, até. Então, se a gente concluir pela manutenção, inclusive, da bibliografia, com uma ou outro ajuste, então, a gente vai conseguir cumprir isso, ótimo. Obrigada, viu, André? Legal. E aí, me foi feita essa sugestão, acho que foi a Flávia que me interpelou com relação a isso, de a gente criar uma cota para pessoas transgênero e travesti, como já vem acontecendo em alguns programas de pós-graduação. E aí, enfim,
eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir aqui, né, e a comissão pensar a respeito. A Federal do Ceará já tem isso, alguns outros programas já têm feito isso, e aí é uma coisa para o colegiado pensar e a comissão também, né? Tá? Eu, Então, obviamente, estou colocando isso como sugestão. quando você colocou isso, eu fiquei pensando, e aí só para integrar mesmo a sua ideia, eu fiquei pensando sobre esse trâmite mesmo, né? Quem seria a instância legitimada para definir isso e para que a gente possa transcrever isso no edital. No que eu vi lá da Federal do Ceará, eu acho que, não sei se eu coloquei isso se eu não tiver colocado isso lá no Drive, depois eu posso colocar. Eles fizeram um formulário de autodeclaração. Foi, assim, bem assim mesmo, né? Não exigiu muito mais do que isso, não. Assim como também no caso de pessoas negras e tal, uma questão de autodeclaração, só no caso de PCD que precisa, né, de perícia e tal, a Não, maioria. mas eu me pergunto, No caso de pessoas negras, existe uma comissão Já é por identificação. que faz parte, que é avaliada a autodeclaração a partir das características fenotípicas. Há uma validação ou uma invalidação. Eu tenho participado das bancas, então tem uma instância na PROP sobre isso. mas eu perguntei, minha pergunta não foi nem em relação à configuração, né, através de autodeclaração ou não. A questão é a inserção dessa condição como um critério instituidor de vagas específicas, entende? Porque, assim, o dado sobre isso é de que a gente tem uma porcentagem praticamente inexistente, né, de pessoas trans, não só no ensino superior, mas na pós-graduação mais ainda. Eu acho até, inclusive, que a gente vai dificilmente conseguir preencher essas vagas, se a gente criasse que fosse uma vaga, porque, na verdade, você tem o dado de que mais de 60% dessas pessoas não têm sequer ensino médio. Então, assim, na verdade, pensando numa coisa prospectiva, né, de que seria importante e tal, da mesma forma que a gente reserva uma, sei lá, vaga para pessoas com deficiência, ter algo nesse sentido. Então, é uma questão que eu acho que a gente pode pensar aí, né, para esse edital, tá? Eu queria jogar, na verdade, para a comissão discutir, né, e aí ver o que eles acham, o que vocês acham, né? A gente pode fazer isso, mas aí eu só tenho dúvida daquele trâmite também que te perguntei, até do edital em geral, Alexandre, que é a respeito da necessidade disso voltar aqui para o colegiado eventualmente, né, referendar ou tornar válida a orientação validar o edital, né, dentro do qual haveria essa previsão, para que haja a devida divulgação. Uhum. Eu acho que, considerando os prazos que a gente tem, hoje já é 14 de agosto, né? Me parece que, sim, a comissão finalizando, a gente pode fazer uma discussão dentro do próprio WhatsApp, e aí eu aprovo a de referendo, se a gente aprovar lá informalmente, eu aprovo a de referendo só para permitir que vocês possam fazer a inserção dele no sistema, publicar, e depois a gente formaliza o referendo aqui numa próxima reunião ordinária, né? Eu acho que dá para a gente fazer isso, sim, tá? Vou levar, Ok. então, para a reunião. Eu acho que poderia ser interessante. Até tem uma questão sobre o que eu vou falar das comissões mais para frente aí, que também está sendo discutido isso numa outra instância. Tem uma questão que foi trazida pela representação discente, que está presente aí, os dois, inclusive, que é sobre o período para a realização das bancas da turma de 2023, considerando aí toda a questão da greve, né, que afinal de contas houve paralisações aí dos trabalhos, em maior ou menor medida, eles entraram em fevereiro, né, e, portanto, o prazo de 24 meses finda em fevereiro, né, para completar aí os 2 anos. Eu queria que a Carolina ou os representantes aí presentes pudessem falar, então. Na verdade, a gente entrou em março, segundo o Anderson, mas ele não tem como confirmar a data que a gente entrou e, na verdade, ele não tem
como confirmar a data que a nossa turma foi registrada, porque pela resolução a gente teria até o prazo do mês que a gente foi registrado, né? E aí, pensando na questão da greve e toda essa questão da gente não saber, não ter a certeza se findaria em fevereiro ou em março, a gente queria ver se pode estender até abril. Pelo menos o prazo para o período de banca, né? Ok, então, em discussão aí, a gente tem que considerar, inclusive, que no meio dessa história a gente deve ter férias extemporâneas, né? Eu não sei se alguém lembra aí exatamente como é que está o nosso calendário para 2025. Em abril, inclusive. É em abril que a gente vai estar de férias? É em abril. Isso complica bastante a história. Porque se for em abril, não tem como as bancas serem em abril. Não estou conseguindo ver aqui. Desculpa, quem é que levantou a mão que eu não estou vendo? É a Mauri. Eu acho complicado, uma vez que a pós-graduação, lá no Conselho Universitário, insistiu em manter o calendário acadêmico. Eu votei contra, mas insistiu em manter o calendário acadêmico, mantido ele está. Eu não vejo como... Bom, claro, se o colegiado quiser, ele, em tese, pode fazê-lo, mas eu vejo que há uma decisão, ainda mais que nossas férias serão em abril, eu vejo como inviável. Só para todo mundo saber, na verdade, o semestre, imagino que seja o segundo semestre, termina dia 12 de abril. Então, tem aí 2 semanas, quase 2 semanas, na verdade, de abril ainda. Mas, André, eu acho que foi na ordem. Era isso que eu ia falar. As férias começam no dia 12 de abril. Teoricamente, até o dia 12 a gente ainda estaria por aqui, né? A questão... Desculpa, quem falou? Não, ia comentar exatamente isso, Alexandre. O término do semestre letivo é dia 12 de abril, né? E a última semana é a semana de exame especial, né? Que a priori também é uma semana até mais tranquila para a gente, assim, né? Pra Sim. mim, não. A gente tem no meio dessa história, quer dizer, no mês de março, a gente tem carnaval no começo do mês, e quarta-feira de cinza, 5 de março, né? Então também é outro mês, pelo menos o começo dele, bem complicado. A questão que foi colocada pelos alunos é sobre que, por causa da greve, algumas orientações acabaram ficando paralisadas. E isso, de alguma forma, atrasou aí o processo de definição dos projetos e da continuidade dos trabalhos. E, efetivamente, a gente vai ter uma série de disciplinas que vão ser ofertadas só agora, no segundo semestre, né? Que eram do primeiro e tal. Eu acho que é isso, né, Carolina? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa aí. Não, eu acho que é isso mesmo. Beleza, então é isso. Eu queria... Karine. Alexandre, tem um limite, não um limite, mas uma deliberação de que essa defesa aconteça num período especificamente de uma semana? Ou isso pode ter um período maior, assim, né? Inicia-se a possibilidade, né, da defesa numa determinada data e se estende Não. até... Não, né? A gente estabelece um prazo máximo, na Mas, verdade. Assim, a ideia aqui é de estabelecer um prazo máximo. De repente, elas podem acontecer todas em março mesmo, se para quem for possível ser março. A nossa questão é que estabelecer um prazo máximo. Então, de repente... Eu não veria problema em estabelecer até o final do semestre letivo da graduação, assim, né? Se vai até dia 12 de abril, assim, eu não veria problema algum, né? Ok, então vamos colocar isso em votação. A sugestão, o encaminhamento, então, seria para as defesas acontecerem até o dia 12 de abril, começando provavelmente em março, né? Mas elas irem até 12 de abril. Quem é favorável aí à extensão? Favoráveis, por favor. Eu posso votar? Que eu voto a favor a ideia da Karine. Você pode, um de vocês pode, não pode mais de um. Então, representação dissente favorável. O prazo inicial seria 31 de março?
É só isso que eu me fiquei perdida aqui na hora da explicação de Maria Carolina. Que, na verdade, eu realmente não tenho aqui o registro de... Eu acho que as aulas, começando em março, eles foram registrados efetivamente em março, então o prazo seria março, a maioria. Fixa de 12 de março a 12 de abril, Alexandre, para facilitar a compreensão de todo mundo. Eu não vou me abster em relação a isso, mesmo porque eu não vou ter defesas nessa turma específica, então, como sugestão. Ok, então, assim, não teria efetivamente assim, nenhum grande adiamento no final das contas, né? Seriam 2 semanas a mais do que seria o prazo. Todo mundo está de acordo? André? Karine, Renata e a maioria já vi. Dia 12 é sábado, viu? É só para chamar a atenção. E isso Então na graduação coloca sábado por causa acho que de certas disciplinas mesmo, né? Não sei se no caso da pós tem. É verdade, é 12, então não é 12, é 11. 11 de março, 11 de abril. Não vamos colocar esse trem sábado, não, senão vai ter gente querendo defender no sábado. Pois é. Não vai ser legal. 11, tá, Carolina? 11 de abril. De 12 de março a 11 de abril. Ok, então aprovado aí. Aprovado. Obrigado, gente. Continuando. Eu vou só inverter um negócio aqui, que já foi mencionado, inclusive, a questão dos problemas com o site do programa. Na verdade, isso não era nem... Era para estar até como informe, no final das contas. Quer dizer, um informe e tem um encaminhamento também. Eu procurei saber com a NTI o que aconteceu, e aí com a NTI aconteceu uma coisa muito interessante. Das 2 vezes que o site saiu do ar, eu fiz o requerimento perguntando para eles o que estava acontecendo. Da primeira vez, o Felipe Comarello fez contato internamente lá com a NTI, voltou a funcionar. E depois que ele volta a funcionar, aí o NTI me responde o meu chamado, dizendo, olha, não tem problema nenhum. Aí, beleza. Deixei para lá, mas não, deixei para lá não. Eu respondi a eles, falando, gostaria de saber qual que foi o problema, afinal de contas, para não se repetir. Passou uma semana, o site ficou fora do ar de novo, umas 24 horas. Estava nesse congresso lá na PUC Campinas. No meio do congresso, foi quando eu falei para vocês lá e abri outro chamado para isso. Aí a Flávia fez contato com alguém lá de dentro da NTI, botaram o site de novo funcionando, e aí depois que botaram o site funcionando, me responderam no chamado dizendo não tem problema nenhum com o site. Então, assim, diante disso, eu fiz um pedido de um esclarecimento formal, e eles me falaram que o site estava muito pesado, eles não têm ainda uma deliberação final, mas aparentemente era isso. O site estava atravessando aí, pesando na hospedagem do sistema da UFOP e tal. E aí, diante disso, eu fiz contato com um monte de alunos meus, com pessoas conhecidas, achei uma pessoa que é um web designer, e ele, gentilmente, passou 2 tardes comigo, a gente mexendo juntos no site. Então, se vocês olharem o site hoje, ele vai estar um pouquinho diferente. E aí eu fiz uma limpeza, uma série de aplicativos ali dentro que não eram utilizados. Eu quero depois pegar uma série de arquivos que estão lá até hoje, horário de 2017-2 ainda está lá, que são arquivos que podem pesar um pouquinho ali. Tirei alguns arquivos de foto e tal que estavam lá. Vamos ver se agora o site não cai mais. Então, me parece que o problema era esse. Mas, infelizmente, assim, a gente tem que ser coordenador, web designer, né, secretário, tem que fazer de tudo aqui, e eu estou acumulando as funções com o Anderson, sabe? Então, não está fácil. Todos os dias tem pelo menos umas 50 pessoas nesse programa, aluno pedindo declaração. Não sei como que a gente tem tanto pedido de declaração igual tem nesse programa. Então, assim... inclusive, às vezes a gente demora mais do que 1 hora para responder, né, Mauri? E aí a pessoa vai e ainda xinga a gente, né? O Mauri, porque eu tô falando que eu comuniquei para ele um caso desses, assim. Então é isso, gente. Não, como diria a moça lá, grande jurisconsulta, Kátia Cega, não está sendo fácil, sabe? Negócio, né? Não é fácil, não. Eu acho que agora resolveu, tá? Bom, vamos lá. Eu inverti, deixa eu voltar no ponto anterior aí. Sobre a questão da autoavaliação e planejamento, e sobre as outras comissões do programa, tem 2 coisas aí que eu queria
que eu queria mencionar. Primeiro é que a comissão está finalizando aí a proposta, né, de autoplanejamento de autoavaliação, né? A Renata, a Mauri estão aí na comissão, a Carolina também, e em breve vai apresentar para que a gente precisa ter esse registro esse ano, né, tanto da avaliação quanto de um registro de autoplanejamento e tal, por causa da quadrienal que vai ser no começo do ano que vem. Então, a gente precisa ter esse registro. E eu queria chamar a atenção só e pedir a ajuda dos colegas com relação às outras comissões do programa. Eu pedi a Carolina e ela fez contato com os alunos, eu mexi inclusive lá no site, porque agora o site está funcionando, foi feita a renovação dos mandatos de todos os membros discentes das comissões, mas o fato é que a gente tem uma série de comissões que não estão funcionando. E eu realmente precisava aí que vocês dessem uma olhada, inclusive, nas comissões que estão lá no site, e me ajudassem a fazer contato com os nossos colegas deixa eu pegar aqui, inclusive, onde é que está esse negócio, coordenação e comissões. Vou deixar o link aqui no chat, e eu queria realmente que vocês me ajudassem com relação a isso, a fazer contato aí com o pessoal para colocar essas comissões para funcionar. Carolina. Eu só queria avisar também que eu falei com os bolsistas para procurarem os docentes de cada comissão, então provavelmente eles devem procurar vocês, e aí, caso tenha algum encaminhamento e tudo mais, adicionar os bolsistas para que eles possam acompanhar. Pois é, tem algumas coisas ali que são extremamente importantes, tipo o relacionamento com os egressos, que é um item de avaliação, inclusive, do programa, e que a gente precisa ter dados, né, sobre isso. Então, infelizmente, eu não tenho como tocar todas as comissões ao mesmo tempo, e além disso, secretaria e mais website, né, web design, é muita coisa para coordenação. Eu vou realmente pedir aí aos colegas que vejam com os demais professores e professoras sobre isso. A gente precisa ter evidência, a gente precisa evidenciar aí na hora em que for feita essa avaliação. Vamos lá. Então, a gente tem aí requerimentos dos alunos. Carolina, você tem um requerimento, eu sei, então podia começar pelo seu, enquanto eu acho os demais aqui, por favor. O meu é que, recentemente, eu fui aprovada junto com outras colegas do programa pelo ILEP, que é um programa canadense de parceria, né? Então, eles bancam um estudo lá, então a gente foi chamado para ser pesquisadoras de curto período. E, nesse caso, eu mais duas amigas somos bolsistas. E a gente não vai estar presente no período do encontro de saberes, seja a data que está prevista no site, que seria, se eu não me engano, em novembro, ou seja, mesmo que tenha modificação para dezembro. A minha volta está prevista para o dia... prevista não, né? Está para o dia 12 de dezembro e provavelmente começaria o encontro de saberes no dia 11. Eu fiz contato com a Prop e com a Adri, e ambos falaram que essa é uma falha na norma da Prop e que isso parece em discussão, mas que enquanto a Prop não tem uma norma que trate desse caso, caberia deliberação do colegiado do curso quanto a isso. Então, eu queria ver se eu posso ser dispensada da apresentação presencial. Eu poderia fazer uma apresentação online ou gravar um vídeo. Eu não estou pedindo para me isentar da apresentação, e sim para tentar pensar uma outra forma que eu possa participar, sabe? Visto que essa oportunidade do ELEP, além de ser positiva para a minha pesquisa, é também para o mestrado como um todo, com o programa, né? Por conta da internacionalização. Então, acho que é isso. Bom, então, um debate aí para as considerações e a gente deliberar sobre isso. Eu não vejo problemas. Uhum. Eu estou só olhando aqui os demais requerimentos. Alguém mais?
quer se manifestar? Eu, de minha parte, também não vejo problema. Eu acho que a gente precisa, na verdade, ter esse tipo de iniciativa. Isso, pensando aqui como coordenador, isso é algo que é extremamente importante para o programa e para os alunos também, não é? Terem esse tipo de experiência. Então, também sou favorável aí, e aí a ideia de que o colegiado, então, delibere no sentido, e aí a minha proposta, só antes de ouvir a Karine, minha proposição no sentido do colegiado, então, autorizar que os alunos possam participar desse evento lá e fazer, enfim, um vídeo, alguma coisa assim de apresentação que seria enviado aí para a própria Karine. Não, só para entender direitinho como é que funciona mesmo, Carol, para depois evitar qualquer tipo de problema para vocês, né? Tendo em vista que, enfim, né, tem aquelas questões dos certificados, da obrigatoriedade e tudo mais. Esse vídeo seria enviado para a PROP e ele não teria nenhum tipo de apresentação no encontro de saberes mesmo. Então, inicialmente a gente pensou em ser encaminhado para o evento do Encontro de Saberes, e eles falaram que inicialmente a gente precisa completar o cadastro no Encontro de Saberes. Então, e aí eles pensariam em ações para pensar no nosso contexto depois disso. A questão do vídeo seria uma hipótese e, alternativamente, até as orientadoras apresentarem o projeto no Encontro de Saberes também ficou como uma opção que o Encontro de Saberes, o organizador, deu como última opção, assim, sabe? E aí eu acho... Isso é alguma coisa que, assim, vai ser feita a inscrição, mas é o pessoal do Encontro de Saberes e aqui, no final das contas, vai dar os encaminhamentos de como isso vai ser feito. Isso. Tranquilo, eu só precisaria, inicialmente, pelo que foi passado, até no requerimento eu coloquei a cópia da troca de mensagens de e-mail, e inicialmente eu precisaria da aprovação do colegiado para a gente poder mudar a forma de apresentação por conta desse caso, sabe? Ok, então eu acho que talvez então o caminho seja esse, né? O colegiado autoriza a minha proposta, né? O colegiado autorizá-las a participar desse evento, e aí o Encontro de Saberes definiria aí como é que ficaria a participação delas, eventualmente as orientadoras fazerem a apresentação. Isso é possível também, já vi ser feito também. Todo mundo ok? André? André tá... De acordo. Ok, beleza. Bom, muito obrigada, gente. Bom, sucesso lá na apresentação. Com relação aos requerimentos dos alunos, eu não cheguei a olhá-los antes, mas talvez o Amaury possa me lembrar. O requerimento da aluna Fatoumata, ele já tinha passado aqui no colegiado ou a gente... Não, né? Não. Tá. Que a gente havia conversado e eu tinha, então, feito isso informalmente. Carolina. Tá. Então, vão por partes aí. A Fatoumata, ela pede a mudança da orientação do professor Mauri para minha orientação, e é isso. Por uma questão de compatibilidade com o tema, a questão dela com o direito do trabalho que não estava tendo muita aderência, então ela está querendo trabalhar com o estado de coisa inconstitucional, e ela pede, então, a mudança na orientação a Mauri. Só brevemente, estou de acordo, fiquei até mais aliviado quando ela solicitou, porque ela veio de Cabo Verde e lá não existe direito do trabalho, então estava sendo um negócio meio forçado, não ia ficar bom não. E aí, como o Alexandre se dispôs, achei melhor também. Agradeço a sua atenção. O tema é um tema que eu, de certa forma, trabalho também, e certamente a gente vai buscar muita coisa aqui com a Andrea também, que tem a ver com o sistema carcerário, né? Então, é isso. Então, deliberação, alguém em votação, né? Alguém tem... Todo mundo concorda? Ok. Então, está formalmente aí aprovado.
O requerimento seguinte é da Iandra, e ela está pedindo, na verdade, a apresentação do relatório final de bolsista, que, na verdade, é uma atribuição lá da Comissão de Bolsas, mas para todos os efeitos, já que o requerimento está aqui, só para a gente formalizar a aprovação, não tem muito o que discutir, é só para depois o registro lá de nota. A Tayane Vieira. A Tayane Vieira. A minha também. Agora que eu vi aqui, que é um pedido de alteração de orientação para o Bruno. Desculpa, a Mauri. Nós conversamos também, Alexandre, e o problema não foi com o direito de trabalho, parece que foi comigo mesmo, não deu conta muito do meu ritmo de trabalho, estágio de docência principalmente, e aí não foi exitoso, e antes que isso depois lá na frente se reflita num problema maior, houve o pedido e eu anuí também com gosto. Ok, então em votação, em deliberação, se alguém quiser comentar alguma coisa. Não tem, até comentei com a Mauri outro dia, não tem uma manifestação do Bruno, né? Ele está ciente? Ela diz no relatório que ele está de acordo, eu acho. Acho que no relatório não, no requerimento, eu acho que ela fala que ele está de acordo. Ela diz aqui que ele manifestou interesse em manifestou aceitar a interesse. Seria interessante ter aí uma manifestação formal do Bruno. No meu caso, não precisa, porque eu estou aqui, né? No caso Nós três estamos aqui, Mas no caso do Bruno, talvez, de fato. A gente poderia Mas aí a decisão aprovar. acho que pode ser esse, aprovar desde que o professor formalize a concordância. Pedir para ela complementar o requerimento dela, trazendo uma declaração formal do Bruno. Só para evitar, né, qualquer problema de falta de comunicação aí no futuro. Então, Carolina, por favor, faça o contato aí com a aluna, peço para ela trazer só essa. Ela pode mandar até por e-mail da coordenação, e aí numa próxima reunião eu só fecho isso. Mas aí fica meio que pré-aprovado, digamos assim? Eu acho que a gente pode aprovar condicionando aí, como a Renata falou, aprovar desde que venha aí a formalização do Bruno, né? Perfeito. De acordo do Bruno. E o último requerimento é da Carolina, que a gente começou por ele. Então, na verdade, acho que fechamos todos os requerimentos dos alunos. Eu não tenho mais nenhum outro assunto. Eu coloquei outros assuntos aqui só para, caso alguém tenha mais alguma questão. Carolina? Eu queria, Alexandre, que você pontuasse aqui na reunião, aproveitando, né, que para todo mundo ter ciência, se está previsto sair algum processo seletivo de bolsa ainda esse ano, porque eu tive muita procura de discentes perguntando sobre o processo de bolsa, e até então que eu saiba, não está previsto nenhum processo seletivo de bolsa. Então, só para dar ciência, para evitar conversas paralelas, sabe? Não, acho ótimo. Infelizmente, não tem previsão. A única bolsa diferente que a gente teve aí no meio dessa história foi essa da cota, da própria, mas é porque ela já era uma bolsa prevista para um prazo menor e que precisou fazer a renovação. Infelizmente, o nosso caso não é, por exemplo, um caso que eu estava ontem no Compep, um doutorado aqui na UFOP, Evolução Crustal, que eu não tenho a menor ideia do que seja, mas eles têm 18 bolsas de doutorado ociosas. Sim, é um negócio, outro planeta, né, do que a nossa situação. Mas falando em bolsa, eu só queria deixar registrado que os discentes estão estudando aí uma proposta de mudança da nossa resolução sobre bolsas para a turma nova, e aí isso deve ser apresentado em breve aí para a comissão de bolsas, deliberar e depois trazer aqui para o colegiado, eventualmente para a gente aprovar uma nova resolução, mudando o sistema. Nós somos praticamente o único programa, eu acho que nós somos o único programa da UFOP que não considera fatores socioeconômicos na hora de atribuição de bolsas. E eu queria deixar registrado, e eu mandei isso para a PROP na época, que a gente não tem isso, porque na verdade essa era a orientação da PROP, né? Mas, e eu sei que Karine já falava disso há muito tempo, e eu tenho o e-mail da PROP dizendo que a gente não podia, mas a PROP mudou de opinião, só esqueceu de avisar a gente, né?
E agora todos os programas estão fazendo isso, e a gente, então, a ideia da representação discente é de apresentar uma proposta nesse sentido. Tá? Então, em breve, isso deve vir aqui para o colegiado para ser apresentado já para a próxima turma. Bom, pessoal, acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma questão... Então, vamos embora. Até mais. Beleza.